boa noite. No entrevista coletiva de hoje, a gente fala sobre o envelhecer. O país está ficando cada vez mais velho. Os dados do IBGE mostram que a proporção dos mais 60 está acima dos 16%. E em 30 anos, esse percentual deve praticamente dobrar, chegando aos 30%. E como o Brasil está lidando com essa transição, que é mais do que uma mudança demográfica e de pirâmide etária? Assuntos para discutirmos com um dos principais especialistas do mundo nessa temática, o médico gerontólogo Alexandre Kalash. Ele que é ex-diretor do Programa Global de Envelhecimento e Saúde da OMS e presidente do Centro Internacional de Longevidade no Brasil. Dr. Kalash, boa noite, bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Participa comigo deste programa o nosso diretor de jornalismo, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Dr. Kalash. Obrigado por aceitar o nosso convite. E o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, também vai participar de forma remota. Doutor Kalash, o desafio já está posto quando a gente pensa nesse envelhecimento aqui do nosso país. Eu gostaria de começar aqui essa nossa conversa perguntando se a pandemia deixou este envelhecer ainda mais difícil aqui no país, considerando principalmente que na primeira onda da doença, o coronavírus acometeu principalmente os mais 60. Deixou sim, já deixou uma marca muito importante. Nós tivemos uma queda da expectativa de vida lamentável de cerca de 3 anos. E se a gente considerar a divisão de classe social, essa queda é mais acentuada para aqueles que são os pobres, os que vivem na periferia, nos quilombolas, na população negra, na população indígena. Para a população em geral, essa queda foi de 3, mas para os mais ricos, de apenas 1 ano. E, no entanto, chega a mais de 4 para aqueles que são os menos desfavorecidos, mostrando aquilo que a gente já sabia antes da pandemia, que agora ficou mais acentuado, a nossa desigualdade social. Professor, ainda falando sobre o efeito da pandemia na população mais velha, houve também uma questão do preconceito, inclusive no discurso, até no discurso oficial. Muita gente falando que a doença no começo não era tão grave e que só acometia as pessoas mais velhas. Isso depois acabou não se mostrando uma verdade também, mas houve também esse discurso. Eu queria saber se isso também foi mais um fator, assim, vamos dizer, de preconceito e acaba estigmatizando a população mais velha no Brasil. Murilo, você imagina o que é você ser uma pessoa idosa e ouvir das mais altas autoridades, e daí todo mundo morre, entrou na chuva para se molhar, é um fardo. Você acaba com um rótulo escrito na sua testa de que você já não vale mais nada. Esse é o idadismo, é o preconceito que remonta ao quê? O sexismo. Não gosto de você porque você é mulher, é o racismo, eu não gosto de você porque você é negro. É o idadismo, eu não gosto de você porque você é velho. Não vai receber os cuidados adequados, as intervenções, e se morrer até um favor. Essa mania, como disse o ministro Guedes, de todo mundo querer chegar aos 100 anos. Como se envelhecimento não fosse uma grande conquista social. Mas o senhor acha que isso, pensando aí na pandemia, a gente sai melhor disso ou sai pior? Você acha que tomamos consciência de que somos preconceituosos com a população mais velha ou não? Saímos no mesmo lugar? Onde há risco ou oportunidade, eu espero que a gente transforme essa tragédia sanitária desnecessária, não precisava ter sido assim, que a gente a transforme numa oportunidade para repensar os valores, para a gente ter um pouco mais de empatia e solidariedade, sobretudo com aqueles que são os mais vulneráveis, entre eles, pessoas idosas. Mas nem todos os idosos são pessoas vulneráveis. Eles são também resilientes e eles podem mostrar, no final da crise, a luz no final do túnel, abraçar, embalar, agasalhar essa população traumatizada, mesmo que ela esteja negando estar traumatizada. Mais de 500 mil de mortos é muito luto. Professor, a gente tem também uma pergunta do nosso comentarista, Orion Teixeira. Vamos ouvi-lo, por favor. Boa noite a todos, doutor Alexandre, prazer. Envelhecer, conviver sempre foi um grande desafio, que agora está ampliado por conta da pandemia. Para aquelas pessoas que ainda estão dentro de casa, que levaram o trabalho para dentro de casa, onde o relacionamento ficou mais intenso, como combinar carga de trabalho, horário de trabalho, lazer e os afetos? Nós temos que ter uma visão muito abrangente do que é envelhecer. Para algumas pessoas que envelheceram garantindo os 4 pilares que eu chamo
do envelhecimento ativo você ter saúde, você ter conhecimentos, você ter um amplo leque de apoio social e estar protegido, que significa, inclusive, você ter uma renda mínima. O envelhecimento é uma conquista. Mas para muita gente, ou falta saúde, ou você não tem conhecimentos e acesso à aprendizagem ao longo da vida, ou você não consegue manter um leque de apoio social e você acaba desprotegido porque o Estado acha que é só obrigação da família, quando na verdade tem que ser uma ação conjunta. Família, sim, mas o Estado tem que garantir as condições e as políticas para fazer com que essa etapa de nossa vida, e não é mais do que uma etapa. Todo mundo que é jovem hoje tem 30, como você anunciou no início, vai ter 60 daqui a 30 anos. É num piscar de olhos em que a gente vai dobrar a proporção de pessoas idosas. E claro, você vai chegar na velhice mostrando tudo que veio atrás. Se você sempre foi excluído, não teve condições de bem envelhecer e vai chegar aos 60, que dirá aos 70, 80, muito mal. Doutor, sobre esses pilares que o senhor fala que eles são necessários, não é, ao longo da nossa vida, que a gente os acumule para pensar nesse envelhecimento saudável. Algum desses 4 pilares ficou mais comprometido neste contexto agora de pandemia ou não? É tudo junto e misturado? Ficou bastante afetado porque mais de 80% da população idosa depende única e exclusivamente do SUS. Esse SUS que ficou assoberbado. Esse SUS que é o grande herói da pandemia, do esforço fantástico e frenético dos profissionais de saúde, que apesar de tudo, continuaram ali a se dedicar. É óbvio que muita pessoa idosa com doenças crônicas deixou de ser tratada, deixou de receber o tratamento adequado, de ter uma internação hospitalar. Então, nós estamos acumulando, como se fosse uma bola de neve, problemas que vão eclodir. Quando a pandemia passar, os problemas de saúde não terão desaparecido, eles estarão, sim, mais agravados. Professor, mas dentro disso que o senhor falou, desses 4 pilares, talvez, pelo menos a minha visão, não sei se o senhor concorda, para além dessa questão do SUS, da saúde, a questão da rede social de apoio talvez seja a que mais afetou, principalmente a população idosa, que parte dela ainda nem pode sair de casa, muitos ficaram isolados de família, né? Alguns tinham programas que não puderam fazer mais, sair de casa mais. Eu acho que talvez esse tenha sido assim, onde que mais pegou, talvez, para a população mais velha. Não sei se o senhor concorda com isso. Concordo em parte, porque nós temos realmente pessoas que são idosas, que vivem sós, que já estavam isoladas, nós estávamos já sofrendo uma epidemia global de solidão, pessoas que estão precisando realmente de mais contato social e que aquele que tinha ainda algum laço social, muitas vezes perdeu. Por outro lado, as pessoas mais idosas, talvez por já terem passado por poucas e boas, mostraram também ser mais resilientes. E os estudos que estão sendo feitos, não só no Brasil, mas mundo afora, mostram que a pandemia, apesar do seu impacto, apesar de ter afetado o dia a dia das pessoas mais idosas, esses estudos mostram que elas estão saindo melhor, mais resilientes, com mais força. Mas eu estou generalizando. Há muita gente que sofreu, sim, perdas de contatos sociais e que estão deprimidas, com problemas de saúde mental, mas não é só o idoso, não. Afetou mais o jovem, talvez pela sua necessidade de ser mais gregário, do que aquelas pessoas que, ao longo da vida, conseguiram ter reservas para poder ultrapassar as dificuldades que a pandemia nos trouxe. Professor, o idadismo é um absurdo por si só, né, obviamente, mas quando a gente pega até os dados também da representatividade da população mais 60 na economia do país, é impressionante. E é impressionante também a quantidade de famílias que dependem ali da aposentadoria do avô, da avó, o núcleo familiar que depende desse idoso. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também. Esse é o grande outro erro, de considerar o idoso como um fardo. Você está fazendo... aí, sai da frente. Quando, na verdade, nas camadas mais pobres, e os estudos de Ana Amélia Camarano, aliás, de Belo Horizonte, do IPEA, mostram claramente que as famílias mais pobres, a única renda fixa, regular, que entra para aquela família inteira é a aposentadoria, é aquela pensãozinha. Ela que garante a comida
na prateleira, que paga a internet, que paga o gás, que paga a eletricidade, e a pessoa mais velha, ela é altruísta, ela olha para o neto, ela olha para o filho que está desempregado, para a filha que perdeu o trabalho informal, e ela vai fazer o possível para aquela família ser amparada. É um verdadeiro recurso você ter uma pessoa idosa. E quantos morreram e deixaram suas famílias na miséria? Já estavam na pobreza, mas com a morte daquela pessoa idosa, mergulham numa pobreza. Quer dizer, absoluta. É mais do que a perda do laço afetivo, que por si só é uma tragédia, né? A perda ali na renda daquela família também é algo que muitas vezes nem se recupera, porque a gente está com essa situação de desemprego terrível também, né? Essa situação de desemprego exatamente nas camadas mais pobres, porque a desigualdade no Brasil, ao longo dessa pandemia, aumentou. Nunca se vendeu tanto carro de luxo e apartamentos de alto nível. Nós temos agora as estatísticas, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri, mostrando claramente que aqueles que estão lá em cima da pirâmide socioeconômica conseguiram fazer lucros fabulosos, mais bilionários do que nós tínhamos antes da pandemia. Mas os 50% da população mais pobre tiveram seu poder aquisitivo achatado e os 20%, os mais precários, eles caíram numa miséria absoluta. O Brasil está com fome, 56% da população brasileira tem insegurança alimentar. 20 milhões são famintos, não almoçaram nem vão jantar hoje, meus caros. Professor, quando a gente pensa na situação das pessoas com mais de 60 anos no Brasil, ela é diferente por regiões também, é refletida igual em outras, por exemplo, região norte, região nordeste, região sul. A gente pode fazer também essa divisão quando se pensa nas oportunidades, na qualidade de vida das pessoas acima de 60 anos? Como em tudo mais, nós temos essas grandes desigualdades geográficas. A esperança de vida nas capitais ou nas regiões do Nordeste e do Amazonas chegam a ser 12 anos mais baixa do que em capitais ou regiões do Sul. Mas há também o aspecto cultural. Não se valoriza muitas vezes a contribuição que uma pessoa idosa dá numa grande cidade como São Paulo, que está todo mundo com pressa, em Belo Horizonte, que está todo mundo distante, tem um transporte público deficitário. Aqui no Rio de Janeiro, em que as favelas, a periferia não contam, nós temos também esse aspecto que muitas vezes nas capitais ou nas cidades, no interior, ainda existe um elo familiar e uma vida comunitária, aquela de botar a cadeira do lado de fora na calçada e bater papo, jogar a conversa fora, e isso traz um abraçar, um agasalhar que na nossa pressa das grandes cidades, ainda que mais ricas, já desapareceu. O idoso mais solitário é aquele que vive nos grandes centros. Isso não quer dizer que nos rincões do Brasil não exista muita fome e muita necessidade. Agora, professor, pegando até carona nessa pergunta do Murilo, quando a gente pensa nas políticas públicas voltadas para esses mais 60, porque uma coisa é o idoso que mora aqui na Savassi, que é um bairro nobre de Belo Horizonte, aí na zona sul do Rio de Janeiro, ou que mora lá no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Tem o mais 60 que mora aqui na favela de Belo Horizonte, no Vale do Jequitinhonha, nas periferias, nas regiões metropolitanas também. Esse idoso, ele é desassistido pelas políticas públicas? Qual que é o raio-x que o senhor faz? Muito desassistido. Em primeiro lugar, a gente tem que valorizar a unidade básica da saúde. Eu disse antes que a imensa maioria dos idosos brasileiros, 83%, depende exclusivamente do SUS, porque inclusive se tinha antes um seguro-saúde, perdeu por ter ousado fazer 60 anos. Então você vai alimentando ainda mais aqueles que dependem do SUS. O SUS tem que ser valorizado. A unidade básica de saúde é onde você vai encontrar solução ou não para os seus problemas de saúde. A maioria desses problemas pode sim ser resolvida a nível da comunidade, desde que você tenha unidades básicas de saúde com o médico e o time de atenção primária, não é só o médico de família, organizados e dando apoio para que essas pessoas possam continuar tendo a sua vida ativa e saudável. Quando a gente enfraquece o SUS, e essa é a grande questão, se a gente, como legado da pandemia, vai conseguir reforçar o SUS e não entrar naquele projeto perverso que já tinha antes, na entrada desse atual governo, de enfraquecer o SUS.
Essa é a primeira questão. Não é só o SUS, tem o SUAS, porque também tem um aspecto social. E você muitas vezes está enfermo ou dependente, não pelo problema de saúde, mas pela problemática social em que você vive. Acossado, com medo, com violência na comunidade onde você vive, que você não tem coragem de sair, e aí você fica dando conselhos de estilo de vida. Olha, come brócolis. Eu não posso comer brócolis, meu senhor. Se eu comer brócolis na primeira semana, não vai sobrar dinheiro para farinha e açúcar na última. Não vai caminhar, não pode ser sedentário. Mas como? Eu, quando chego do trabalho, já estou exausto, depois do transporte público terrível, trabalhando do jeito que eu trabalho, estressado. E quando eu chego num lugar que não tem calçada, não tem iluminação, o senhor ainda quer que eu faça a caminhada? Bom, o Entrevista Coletiva faz uma pausa e volta daqui a pouquinho conversando com o médico gerontólogo Alexandre Kalash. A gente volta já. Estamos de volta com Entrevista Coletiva, hoje falando sobre o envelhecimento aqui do nosso país. Conversando aqui com a gente o médico gerontólogo Alexandre Kalash. Doutor Kalash, a gente falou no primeiro bloco sobre esse envelhecimento da população. Porcentualmente, a gente vai chegar a 30% de nós brasileiros com mais 60 daqui a 30 anos. Estarei neste grupo, inclusive, daqui a 30 anos, com 61, se Deus quiser. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão previdenciária, que a gente sabe é um ponto super sensível aqui ao país, até mesmo pelas discussões recentes sobre reforma da Previdência, como que a gente vai pagar cada vez mais os aposentados que estão chegando aí. De que forma o senhor vê todas essas discussões? Em primeiro lugar, a reforma da Previdência que afetou alguns, mas não todos. E do momento que você cria bolsões que são mais privilegiados, você começa a complicar toda a situação. Segundo lugar, você para de trabalhar aos 47 anos porque perdeu um emprego. E aí o governo diz, mas tem que trabalhar até os 65, mas eu já pedi, eu estou há 2 anos aplicando, eu estou fazendo, eu estou mandando currículo, eu estou me candidatando, eu não consigo emprego, as pessoas me acham muito velhas para o trabalho. Então, você acaba penalizando as pessoas que, na verdade, tinham cotizado antes e que pararam não por gosto. Terceiro, existe o idadismo. Então, por cima disso, você vai proibindo que essas pessoas possam continuar a vida ativa que todo mundo queria ter. Quarto, você corre o risco de uma guerra de gerações, porque, por outro lado, você tem 1/3 de jovens que são nenéns, nem trabalham, nem estudam. E eles ficam olhando para cima e falam assim, bom, o senhor está de braço cruzado aí, né? E eu estou aqui sem ter dinheiro para tomar uma cerveja. Então, isso tudo vai gerando uma tensão, quando, na verdade, o que a gente tem que investir é no capital humano. E o capital humano do brasileiro chama-se gente. E essa gente é a gente que vai envelhecer. Você acabou de dizer que daqui a 30 anos você tem 60 a mais. Comece a pensar no seu futuro. Comece a se preparar e aí cai no mantra que eu sempre repito. Se você quer ter um bom envelhecimento, comece já. Quanto mais cedo você se prepara, melhor. Mas nunca é tarde demais. Comece aos 30, não começou aos 30, começa aos 40, 60, 80. Comece a pensar nesses pilares que vão te dar qualidade de vida à medida que você envelhece. Mas sem apoio de política pública, isso é balela. Professor, recentemente a OMS, Organização Mundial de Saúde, classificou o envelhecimento como uma doença. Isso gerou uma reação muito grande, inclusive aqui no Brasil. Vários especialistas acharam que é uma rotulação, um estereótipo ruim, é uma questão negativa. Na justificativa do OMS, é até uma coisa protetiva, para ter mais políticas públicas para as pessoas acima de 60. Como é que o senhor vê essa ação do OMS de classificar o envelhecimento como uma doença? Então, por acaso, Murilo, você está falando com a pessoa que está capitaneando e liderando, já que eu fui diretor da OMS, eu conheço aquela engrenagem bem. A decisão não é da OMS, a decisão é da Assembleia Mundial da Saúde, que foi aconselhada por um comitê que trabalhou e se reuniu ao longo de 3 anos e que resolveu substituir a palavra que existia antes, senilidade, por velhice. Então, a emenda foi pior do que o soneto, porque de repente te rotulam e te colocam lá velhice. Como grande parte dos nossos médicos são muito ignorantes em relação ao envelhecimento, a tentação de colocar simplesmente velhice
Como foi o médico real que, quando o Duque de Edimburgo morre, coloca lá que ele morreu de velhice, porque apesar dessa classificação só entrar em vigor compulsória a partir de 1º de janeiro de 22, ela já pode ser utilizada. Eu não vou morrer de velhice, eu vou morrer velho, mas eu vou morrer de doença com nome e sobrenome. E se a gente não fizer isso, a gente vai embaralhar tudo. Então, do ponto de vista de saúde pública, você não vai saber mais o que está matando. Se é acidente cerebrovascular, doença de Alzheimer, hipertensão ou câncer. Você tem que ter estatísticas adequadas e se você coloca a velhice, vai ter uma epidemia de gente morrendo de velhice, você não vai poder desenvolver políticas públicas para nada. O senhor citou o Duque de Edimburgo, que morreu com 100 anos, ou algo perto, 101, né? Algo perto disso também. Aqui no Brasil, a tendência é que a gente tenha cada vez mais pessoas passando dos 100 anos também, doutor, apesar de todas essas dificuldades, esse cenário super adverso que é ser brasileiro, não é, praticamente? Do ponto de vista de números absolutos, sim. Nós sempre tivemos as pessoas excepcionais que viveram mais de 100 anos, como a minha mãe, que morreu aos 102 há 4 meses atrás. Elas acontecem. E se você tiver 67 milhões de pessoas em 2050 com mais de 60 anos, uma proporção dessa, ainda que pequena, vai chegar aos 100 anos e mais. E a gente ainda não conseguiu estender e espichar o tempo de vida máximo que as pessoas, que o ser humano vive. Ninguém nunca viveu comprovadamente mais do que a Jeanne Clément, que era uma francesa que morreu com 123 anos. Mas a gente está chegando, porque serão, em 2050, 2 bilhões de idosos no mundo. Uma proporção pequena que seja deles chegando aos 100 anos vai ter um número absoluto, mas eu não acredito que nos próximos 30 anos, eu não acredito, que a gente terá proporcionalmente tantos mais centenários, apenas do ponto de vista absoluto, de números absolutos, nós vamos ter, sim, algumas centenas de milhares, provavelmente, de centenários. Boa sorte, Murilo. Professor, agora o senhor passou o programa aqui criticando, né, as políticas públicas para os idosos, ou a ausência delas, né, para a população mais velha no país. Eu queria saber, há exemplos, há ações positivas que a gente pode citar aqui e onde que elas estão? Nível federal, municipal, estadual, onde que a gente pode localizar bons exemplos de políticas públicas para a população mais velha? Nós temos ilhados, nós temos iniciativas municipais, nós temos uma matriz muito boa, que, na verdade, é um legado do tempo que eu passei na Organização Mundial da Saúde, que é criar cidades amigas dos idosos, mas criar sério, não é com populismo. Porque existe um tal de Brasil Amigo do Idoso, que é uma balela que um ministro interessado em se reeleger e conseguiu, né, o Osmar Terra, que criou uma monstruosidade que não quer dizer nada porque não tem um alicerce concreto para isso. Mas existem sim, sobretudo quando elas são emanadas da sociedade civil. Vocês têm uma mineira fantástica, maravilhosa, amiga e geriatra, de primeiríssima classe. Ela é que fez, Carla Giacomini, através da sua liderança, a mobilização de 1.200 experts, se não experts, gente pelo Brasil afora, para poder proteger os mais vulneráveis, são aqueles que vivem em instituições de longa permanência. Não fosse pelo esforço desse grupo que ela liderou, teriam morrido muitas mais pessoas, porque o Estado, o governo federal, falhou abismalmente em traçar diretrizes para que essas pessoas vivendo lá nos rincões do interior da Bahia, do Pará ou aqui de São Paulo soubessem o que fazer diante da pandemia. Existem exemplos de políticas, mas poderiam ser muito mais vigorosos se a gente aplicasse o Estatuto do Idoso que nós temos, que é muito bonito na prateleira, mas pouco posto em prática. Professor, o senhor falou dessa francesa, não é? De 120 e poucos anos, 123. Pergunta de $1 milhão. Ela chegou a deixar a receita dessa longevidade? Foi uma velhice boa? Quando ela foi entrevistada,
ela deu um exemplo muito interessante. Quando ela tinha 70 anos e vivia em Lyon, numa zona privilegiada, e os agentes imobiliários queriam comprar a casa dela com um terreno grande que ela herdou de família. E ela não queria. Eu quero morar aqui. Então fizeram um acordo. Então tá, aos 70 anos ela passou os direitos da casa para essa agência imobiliária, mas com direito de morar lá de graça, sem pagar aluguel, até o final da sua vida. O agente imobiliário morreu muito antes dela e ela continuou morando de graça mais 53 anos. O segredo, ela dizia, tenha bom humor, leveza, otimismo. Alimente-se bem, mas saia da mesa com um pouco de fome. E tome um conhaquezinho depois do jantar, que te faz muito bem. Então não tem problema um conhaquezinho, aquele vinhozinho no fim da noite, então. Esse é legal. Agora, essa história de beber em moderação e o cara acha que é 5 chopps no almoço, mais 3 copos de vinho à noite, é moderação. Estou falando da moderação. Olha, são muitos os assuntos que a gente teria para conversar aqui com o professor Kalash, mas, infelizmente, a entrevista coletiva vai ficando por aqui. Professor, como última frase mesmo, se o senhor pudesse deixar um recado aqui para esse país que está envelhecendo mais, qual que seria essa frase? Apreciem a contribuição que as pessoas mais velhas têm. Que coisa fantástica vocês estão aí em Belo Horizonte, terem uma mulher fantástica, maravilhosa, que é pouco conhecida no Brasil e muito admirada lá fora. Estou falando de Conceição Evaristo, uma mulher que veio de uma favela e que hoje tem 76 anos, a mãe dela ainda viva. Vamos aprender o legado que as pessoas mais velhas deixam e vamos ler pessoas admirar a nossa cultura como Conceição Evaristo. Professor, muito obrigado pela participação e até uma próxima. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Hein? E agradeço também a Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, obrigado, professor Kalash. E um muito obrigado, claro, especial a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este e outros programas, é só você entrar no YouTube Band Minas. Para você, uma boa noite, um excelente fim de semana. Até a próxima. Tchau.